Olá, galerinha do sexto ano, né? Vamos dessa vez falar sobre um novo conteúdo, agora o primeiro conteúdo do segundo bimestre, né? Já encerramos o assunto do primeiro bimestre, a partir de hoje vamos dar início aos assuntos do segundo bimestre. E o primeiro capítulo ele começa na página 217 do nosso livro, com o título A Formação dos Povos Gregos na Antiguidade. Então, a partir de agora, vamos começar a estudar as principais civilizações que existiram na chamada Antiguidade Clássica. Antes, no primeiro bimestre, estudamos as antiguidades orientais, que foi Mesopotâmia, Egito, Cuxi, hebreus, fenícios, os povos mais antigos. Agora vamos falar do período chamado Antiguidade Clássica, que é justamente o período que fala de Grécia e Roma. Pelo que eu olhei no índice do livro de vocês, nesse segundo bimestre vamos falar só de Grécia e vamos deixar para falar de Roma no terceiro bimestre. Então, inicialmente, temos que entender um pouco sobre as características geográficas do território onde se localiza a Grécia. A Grécia fica localizada num território chamado Península Balcânica. E a Península Balcânica, que fica no continente europeu, ela é dividida por várias ilhas, é um território fragmentado, ou seja, é um território dividido. Nesse território existe a presença de muitos mares, mar Egeu, mar Mediterrâneo, entre outros. E isso vai fazer com que essas características geográficas contribuam para as características gerais da formação da civilização. Então, se o território ele é fragmentado, ele é dividido, isso vai contribuir para a sua política também ser fragmentada, também ser dividida. E se existe a presença de muitos mares ao longo de sua costa, isso vai fazer também com que a atividade marítima seja desenvolvida, tá? Então, em relação às características geográficas, é isso. Né, os gregos eles são limitados pelos mares mediterrâneos, seu território existem montanhas e despenhadeiros, além disso ele é formado por centenas de ilhas, fazendo com que seu território seja fragmentado. Em relação à sua cultura, a religião dos gregos antigos era uma religião politeísta, ou seja, adoravam mais de um deus. Né? Acredito que vocês já tenham ouvido falar sobre a mitologia grega, né? Os deuses que representavam basicamente as forças da natureza, e esses deuses eles tinham formas de seres humanos, né? O principal dos deuses dos gregos era Zeus, mas aí tem os semideuses como Hércules, né? Enfim, tem Hera, entre vários outros deuses, Artemisa, Afrodite, enfim, né? Podemos falar sobre vários e vários deuses que existiam durante a cultura grega. Outra coisa, a questão política, como a gente conhece na Grécia, na questão política dividida, a questão política fragmentada. Eles foram os desenvolvedores da cidade-estado, que era também conhecida como polis. E cidade-estado significa o quê? São cidades independentes umas das outras. Então, as principais cidades gregas eram Atenas e Esparta. E elas duas eram cidades independentes, ou seja, Atenas não dependia de Esparta para nada e Esparta não dependia de Atenas para nada. Tá? Eram cidades totalmente independentes. Política independente, economia independente, todas as suas ações eram independentes. Mas mesmo tendo essa questão de separação, todos eles se sentiam povos de um mesmo país, né? Povos da mesma nação. Ou seja, todos eles pertenciam à Grécia, por causa da cultura. Como eles falavam o mesmo idioma, adoravam os mesmos deuses e tinham os mesmos costumes, então eles se sentiam povos de uma mesma nação, mesmo se tratando de cidades independentes que não tinham vínculo nenhum. Na página 217 vem dizendo como é que a história política da Grécia é dividida, né, em 5 períodos: pré-homérico, homérico, arcaico, clássico e helenístico. Nesse capítulo ele vai abordar os 3 primeiros: pré-homérico, homérico e arcaico. No pré-homérico, né, tá dizendo, ou seja, antes do homérico, ele vai falar um pouco sobre a formação da civilização. Né? Os dois principais povos responsáveis pela formação da civilização grega foram os minoicos e os micênicos. Tá? Os minoicos eles tinham como principal característica o comércio marítimo, né? Eram grandes comerciantes que se utilizavam da presença dos oceanos ao seu redor.
E os micênicos, eles eram conhecidos por ser uma sociedade que tinha uma cultura guerreira. É tanto que os micênicos vão ser responsáveis por destruir a civilização minoica. Os minoicos, eles começam a ocupar a Península Balcânica em 2000 a.C., começam a fazer suas grandes construções, desenvolvimento de uma escrita, prédios antigos, construções, alguns objetos materiais, mas só que depois eles vão ser conquistados, vão ser invadidos por esses povos micênicos, além de também sofrerem com questões da natureza, terremotos, tempestades, furacões. Então esses povos vão sofrer um pouco com isso e vai ser responsável pela destruição dessa sociedade. E os micênicos, como eu falei, vão ser os invasores, vão dar continuidade a essa história, vão adaptar um alfabeto, vão criar um novo idioma, e além disso vão fazer outras construções. Só que com o passar do tempo eles também vão sofrer por problemas econômicos e problemas naturais, como invasões de outros povos, vendavais, furacões, terremotos, tudo isso que também acontecia no período dos minoicos. Isso acontece porque, como eu falei, o território ele é dividido por montanhas e é rodeado por mares. Então, essas questões naturais, elas são comuns de acontecer nessas regiões. Depois do período pré-homérico, vem o período homérico. E a maioria dessas informações são retiradas de dois livros, chamados Ilíada e Odisseia, que foram escritas por Homero. E aí, durante o período homérico, é como se fosse formado o alicerce da civilização dos gregos. É onde acontece, por exemplo, a dispersão dos gregos para o interior. Eles vão deixar de morar nos centros urbanos e vão morar no interior. Enfraquecimento das atividades econômicas, inicialmente. O que era comum nos micênicos e nos minoicos vai ficar mais enfraquecido durante o período homérico. E com isso, com essa crise da economia, acontece um declínio da produção cultural e da escrita também. Então, sem economia, as outras coisas costumam enfraquecer também. Só que isso vai ser no começo do período homérico. Quando está acabando o período homérico, a economia volta a funcionar e as coisas voltam a se desenvolver novamente. É tanto que depois do período homérico vai começar um período chamado de colonização grega, que vai fazer com que os gregos comecem a conquistar outros territórios além da Península Balcânica. A principal organização social conhecida na época do período homérico era chamado de genus, e aí cada genus tinha o seu líder, e esses genus eram como se fossem grandes famílias. E as atividades eram desenvolvidas todas de formas coletivas, onde todos os membros da família contribuíam de alguma forma para o desenvolvimento desse centro, desse grupo social. Depois do período homérico vem o período arcaico, e é justamente no período arcaico que vai fazer com que aconteça, com que surja as chamadas cidades-estados. Cidades-estados que também vão ser conhecidas como polis. E as características da polis já citei para vocês. Política independente, economia independente, relações sociais independentes. São cidades-estados totalmente independentes umas das outras. Nenhuma depende da outra para sobreviver. Só em alguns casos especiais que elas costumam se unir, como por exemplo em grandes guerras, mas isso são assuntos que nós vamos estudar depois. Com o período arcaico vai fazer com que a aristocracia assuma o poder. O que é aristocracia? São grandes famílias que vão passar a conduzir e a controlar outras famílias, ou seja, é como se fosse uma família rica que tivesse mais poder do que as outras, e a partir disso ela assume os poderes políticos, tendo mais controle sobre a sociedade. Esses grupos, esses aristocratas vão ser conhecidos como oikos, O-I-K-O-S, oikos, e aí esse novo tipo de organização é que vão ser os responsáveis por construir, por formar as chamadas cidades-estados. Com o surgimento das cidades-estados, vai acontecer o quê? A difusão de uma nova escrita, a utilização de inovações tecnológicas, a utilização do ferro, ou seja, as coisas começam a evoluir e formando, assim, vamos dizer, o alicerce da sociedade grega, que vai ser uma das principais sociedades da antiguidade. Geralmente, as cidades-estados possuíam uma área agrícola, que é onde funcionavam as atividades de agricultura, isso funcionava mais no interior. Tem a área urbanizada, que era onde aconteciam os comércios e as discussões políticas, a parte administrativa. E tinha uma cidade alta, a parte mais elevada, que era basicamente onde as pessoas se protegiam em casos de desastres naturais ou de invasões externas. Tá, pessoal? A atividade desse livro, desse capítulo, começa na página 221 e vai até a página 225 e são 20 questões, como sempre.
vou deixar uma semana de prazo para vocês responderem e me enviarem, beleza? Qualquer dúvida, qualquer questionamento, podem falar comigo pelo privado de WhatsApp e aguardar também a nossa próxima reunião online que marcarei com vocês para tirar todas as dúvidas, beleza? Então valeu, pessoal, até a próxima aula.